o app YouSend no seu celular e faça sua remessa com a melhor taxa do mercado. Com YouSend, você tem transparência, segurança e rapidez nas suas transferências internacionais. YouSend. Send money worldwide. Gazeta News, a rádio que toca você. Outlet All Hendrickson. O Outlet da All Hendrickson, a concessionária dos brasileiros na Flórida, está arrasando. Todos os modelos e marcas estão com preços e condições que a concorrência pira. Um timaço de brasileiros pronto para te ajudar na compra do seu carro zero. Outlet All Hendrickson. Estamos esperando você. Aproveite e troque o óleo por sintético a R$ 34,95 e o comum por R$ 19,99. Estamos em 2 endereços, na 5401 e 5201, na West Sample Road, Coconut Creek. Acesse allhendricksontoyota.com. Anote aí o telefone 954-545-6532. 954-545-6532. Outlet All Hendrickson. Muito boa tarde a todos vocês que nos acompanham a partir de agora aqui pela Rádio Gazeta News. Eu sou Neise Cordeiro apresentando para vocês a primeira edição do Boletim Coronavírus de hoje, quinta-feira, 16 de abril de 2020. Muito obrigada por vocês estarem nos acompanhando através aí do Facebook Live e também através do aplicativo da Rádio Gazeta News. Bem, e vamos passar aí rapidamente aos números, né? No nosso dashboard de hoje, nós estamos aqui com números atualizados de acordo com o Departamento de Saúde aqui da Flórida. Temos 22.897 casos positivos do coronavírus em comparação aos de ontem, que eram de 22.081 casos, e atualizando aqui o número de mortes para 633 falecimentos, né? E casos negativos, né? Testes que foram efetuados e que deram negativo já vai para mais de 196 mil. Já nos condados de Broward, os casos positivos da doença, né, é de 3.459 casos. Condado de Miami-Dade, 8.131. Orange, 1.089 e Palm Beach, 1.841. E para vocês também se inteirarem, né, que atualmente aqui no país nós temos mais de 641 mil casos positivos do Covid-19 e também temos mais de 31.500 falecimentos. E essas informações são diretamente aí do Departamento de Saúde do Estado da Flórida. Bem, gente, e nós temos aqui hoje uma entrevista, né, para iniciarmos o Boletim Coronavírus de hoje com um bombeiro e paramédico aqui da cidade de Palm Beach, né? Palm Beach Fire Department, do condado de Palm Beach, aliás. E ele é membro deste departamento desde dezembro do ano passado. E eu quero dar as boas-vindas aí para ele, que é o Jarbas Moura Silva, que vai estar conversando conosco aqui um pouco sobre o dia a dia, né? O que está acontecendo aí no seu departamento, o seu trabalho. Então, boa tarde, Jarbas. Me escuta? Boa tarde, Neise, sim. Sim, muito bem. Muito obrigada por estar aqui conosco hoje, Jarbas. Então, fala pra gente, né, um pouco do seu trabalho, né? Quanto tempo você tem trabalhado como bombeiro no departamento aí em Palm Beach? Bom, eu já faço parte desse departamento como voluntário desde abril de 2014 e recentemente fui contratado como bombeiro paramédico em dezembro do ano passado. E faço parte desse time já, atendendo todas as chamadas médicas e chamadas de fogo da cidade de Palm Beach Shores. O sistema está bem intenso agora, está bem estressante devido ao coronavírus. Então,
estamos tomando bastante precauções, independente do estresse diário das nossas chamadas médicas de fogo. Estamos agora tomando muito mais cuidado em relação também aos pacientes que podem estar possivelmente infectados. Então, utilizamos, além de luvas como sempre, máscaras, óculos de proteção, macacão de proteção para cada chamada. Sim. Inclusive, quando estamos no departamento, atendendo o público no dia a dia, trabalhando, entrando em contato com o público, como até caminhar pelo Publix, também utilizamos a máscara. Sim, então esses são muitos dos cuidados aí que vocês estão tomando, né, quando efetuam atendimentos aí à comunidade, né, Jarbas? E você havia comentado também que até os caminhões, né, dos Corpo de Bombeiros, vocês também têm que fazer a limpeza, né, desses caminhões de maneira especial, Exatamente. não é verdade? Exatamente. Normalmente, quando começamos o nosso plantão pela manhã, na troca de turno, nós fazemos a verificação do equipamento, de todos os equipamentos do caminhão. Temos uma lista que checamos todos os equipamentos. Só que devido a esse problema do coronavírus, antes de fazer a checagem do caminhão, estamos também fazendo desinfectando o caminhão com produtos, né, diferenciados, utilizando luvas e tudo proteção para desinfectar o caminhão, devido a possíveis chamadas anteriores de outros turnos. Então, temos um processo novo. Também agora temos um sistema que com uma pistola, tipo uma pistola de pintura, com pressão e com um líquido, tipo álcool, estamos fazendo desinfectando também os equipamentos e até nós mesmos quando voltamos de uma chamada. Qualquer que seja a chamada, quando voltamos, tem uma pessoa específica no caminhão que não está atendendo o público diretamente e ele vai fazer todo o processo de desinfectar todos os outros bombeiros e paramédicos que estão no caminhão. Antes de voltarmos à casa, antes de voltarmos ao BEI, à estação e qualquer outra chamada. Sim. E mudou alguma coisa assim na quantidade de atendimentos que vocês têm feito durante a sua jornada de trabalho, Jarbas, assim, em decorrência do coronavírus? O que você tem observado? Bom, ela não só aumentou, mas também ela está um pouco mais, digamos que mais tensa em relação a você não saber exatamente o que está acontecendo diante dessa chamada. Muitas vezes recebemos a chamada através do dispatcher, informando somente que o paciente não está passando bem, ou que é qualquer outra coisa que não é relacionada diretamente ao coronavírus. Então, quando chegamos lá, às vezes nos surpreendemos. Então, para evitar isso, o nosso chief criou um protocolo que nós utilizamos todo o uniforme com macacão, óculos, máscara, luvas, e um dos paramédicos ele vai até a casa, entra, fala com o paciente, e o primeiro procedimento é tirar a temperatura. De acordo com o nosso protocolo, 99,9 acima disso já seria febril, já seria um paciente de risco, e os outros paramédicos estariam fora da casa, na porta, e ele nos comunica que o paciente está com temperatura alta, e daí chamamos uma outra unidade de apoio, que é uma ambulância especial que vai fazer o transporte desse paciente para o hospital, se for o caso de um paciente possivelmente contaminado. Sim. Caso não, o paramédico que vai estar atendendo esse paciente com todo o uniforme, todo o PPI, que chamamos, ele vai nos chamar e dizer que podemos continuar o atendimento a esse paciente, fazer todos os wire signs necessários, pressão, glucose, etc. E daí podemos tratá-los com um paciente que não está exatamente relacionado ao coronavírus. Sim. E Existem também códigos... Desculpa. Não, claro. Pode seguir. Existem também códigos que o dispatch nos passam que seriam relacionados a ele, se fosse o caso do coronavírus. Sim. E em um desses casos, Jarbas, vocês já se depararam aí com algum caso positivo de coronavírus? O que tem acontecido? Bom, não exatamente positivo, mas eu cheguei próximo a uma situação que eu fui atender uma chamada que falava que o paciente apenas estava não se sentindo bem, estava doente, e ao chegarmos na casa, eu tive a iniciativa de mandar apenas uma das pessoas. Bom, todos nós entramos, com todo o equipamento, com toda a roupa, com toda a proteção, de máscara, etc. E o paciente, por ser idoso, tinha 92 anos, ele estava febril. Então, ao ponto de estar com febre, já seria um dos sintomas que se enquadra no caso do coronavírus. Além de tosse, problema respiratório, o que ele não tinha no momento,
a falta de paladar, no caso, sentir o sabor da comida, diarreia, são todos também sintomas ligados ao coronavírus, mas ele só estava apresentando uma temperatura alta de 101,4 e isso era comprometedor. A partir do ponto que estávamos todos lá, já, isso foi um mês atrás, então ainda não estávamos tão alerta em relação a isso, com o protocolo, então eu tive que chamar a outra ambulância, a outra unidade, para recolher esse paciente e levar ao hospital, encaminhar ao hospital. No caso, eles vieram com todo o equipamento próprio, adequado para transportar um paciente com coronavírus, com a unidade especial que temos para isso, e foi levado a um dos hospitais próximos, St. Mary's. E esse paciente ele é testado urgentemente para ver se tem algum caso positivo. O nosso chief, por termos contato com esse paciente diretamente, mesmo estando usando todo o equipamento, ele pediu para nos afastarmos, fazer um isolamento na nossa residência, não voltar por 3 plantões, o que ficou, assim, nós tivemos um isolamento dentro da nossa própria casa e com o departamento, para não afetar os outros membros do departamento. Sim. Então, essa foi uma das providências que tomamos. E aí é onde chegamos, né, também no caso de vocês como pais, como mães, né, dependendo de quem trabalha no departamento de bombeiros, com vocês. Você é pai de 2 meninas, né? A Priscila e a Alexa, que devem estar muito orgulhosas do seu pai pelo trabalho que está fazendo. E quais são as precauções que você tem tomado dentro de casa, né, Jarbas? Regressando do trabalho. Exato. Isso é muito importante, ter a consciência de se proteger na volta para casa. Então, eu retiro a minha bota e já tenho uma caixa designada, tipo uma cesta designada na entrada da casa para guardar toda essa parte toda essa uniforme que eu estou voltando da rua com ele. Então, ela já não tem contato direto comigo assim que eu chego em casa. Ela já coloca essa bota nessa cesta, já tiro essa roupa e já deixo toda a parte para ser lavada, esterilizada diretamente assim que chego em casa. Sim. E sempre usando o álcool gel, lavando as mãos frequentemente. Temos várias máscaras em casa, mantemos algumas nos carros também, quando precisamos sair para alguma coisa. Inclusive, evitamos sair. Sim. E no departamento onde você trabalha, né? Há equipamentos de proteção suficientes? Vocês estão aí notando a falta de algum tipo de equipamento que vocês precisam ou está tudo ok? Como está sendo tudo? Bom, no momento, temos os equipamentos necessários, temos todas as máscaras e os macacões, todos os equipamentos no momento estão sendo possíveis manter, mas tivemos problema no início para reabastecer tudo isso. Em todos os lugares que todos os fornecedores estavam com back order, que não conseguia o equipamento a tempo, então saímos, entre outros departamentos, trabalhando em relação a isso aí. Mas, no momento, estamos bem e temos um novo sistema que fazemos a decontaminação, tipo um barril que deixamos fora. Ao chegarmos de alguma chamada, tiramos todo aquele macacão e jogamos lá e fazemos um processo de limpeza, desinfectar com essa pistola de pressão que contém um fluido líquido, tipo álcool, e fazemos toda a limpeza, desinfecção de nós mesmos, inclusive botas e etc. Muito bem mesmo. E para a gente concluir um pouquinho aqui esta entrevista, né? Quais são os conselhos que você poderia dar para a comunidade, caso necessitem aí do serviço do Corpo de Bombeiros em sua região, né? Qual seria o conselho principal que você poderia dar para todos nós? Bom, é muito interessante manter sempre as normas que eles sempre nos falam, de ficar em casa, manter a distância, porque eles falam aos 6 pés, então através de droplets, através da tosse, pode ser que você fique contaminado, passe isso de uma pessoa para outra. Então manter a distância, sempre estar lavando as mãos, sempre estar usando álcool, chegando em casa, se possível, da rua, com contato com gente em relação aos supermercados, que às vezes não é possível manter tanta distância, já eliminar aquela roupa e colocar para lavar num determinado local separado das outras. Sempre usar máscara para onde quer que seja. A partir do momento que você sai de casa, você não sabe quem está ao seu lado. Nós no departamento de bombeiro falamos que estamos assumindo que todos estão infectados para a nossa proteção. Claro, então, isso seria bem interessante, essa conscientização de todos assumirem que o outro está infectado ao lado,
não assustando a população, mas para prevenção, que nós como bombeiros, paramédicos, trabalhamos muito com prevenção. Então, se você assume que todo ele está infectado, você já coloca a máscara, coloca a luva e mantém a distância. Sempre que voltar para casa, é deixar sempre uma cesta, uma caixa ao lado, na porta, para eliminar aquele sapato, a sandália ou qualquer calçado que você utilize ou roupa, para depois ser lavado separadamente. Exatamente. Bons conselhos, Jarbas, e muito obrigada por sempre aí ressaltar todas essas recomendações para todos nós. E eu quero acabar aqui dizendo para você que você é uma pessoa muito querida pela comunidade. Temos aqui no Facebook muitos comentários falando que as pessoas te conhecem pessoalmente, estão te mandando um abraço, estão aí estão aí sempre dando as boas-vindas para você aqui no Facebook Live de hoje. E aqui por parte da família Gazeta News a gente quer agradecer, né? Além de toda a equipe médica, enfermeiros, médicos, trabalhadores da saúde, mas também aos paramédicos e aos bombeiros daí que estão também trabalhando arduamente com a comunidade para assegurar que todos nós estejamos seguros, né? Meus parabéns e que tenha muita sorte aí todos vocês, com muita saúde para continuarem o trabalho que estão fazendo. Muito obrigada. Muito obrigado a você e ao Gazeta News, a todos os ouvintes pela oportunidade de poder esclarecer um pouco sobre essa pandemia e peço a todos que continuem firme e forte, mantendo o cuidado, ficando em casa e tendo todos os cuidados, porque é muito importante nesse momento estar sempre em casa e manter o cuidado. Obrigado a todos pela oportunidade. Com certeza, Jarbas, muito obrigada. E que bom que nós temos aí um oficial, um profissional falando português também no Corpo de Bombeiros, né? Muito importante isso aí para o pessoal da comunidade brasileira. Então, tenha um ótimo fim de tarde, Jarbas. Boa sorte. Obrigado, você também. Obrigada. Bem, gente, este foi Jarbas Silva, ele é bombeiro e também paramédico aí de Palm Beach Shores Fire Department, no condado de Palm Beach, e nos deu aqui um pouquinho de seu testemunho, né, do dia a dia, o que está acontecendo aí no Departamento de Bombeiros. E que bom, né, temos a representação brasileira aí na corporação ajudando a comunidade. Bem, nós vamos fazer um pequeno intervalo comercial, nós já regressamos com as principais notícias do dia, aqui informação para todos vocês em decorrência do coronavírus. A gente já regressa. Remessas de dinheiro, pagamento de contas online, recarga de celular. Fácil, rápido, seguro. Use o nosso app e transfira dinheiro a qualquer hora, em qualquer lugar. Use o código Gazeta e tenha desconto de R$ 4,99 na taxa de envio. The Behrman Law Group. Se você se envolveu em um acidente de carro, você precisa de um advogado. Bateram no seu carro? Você tem que ligar para a Behrman Law. Seu advogado só recebe se você receber. Se você não receber, você não paga. Ligue para 1-800-375-5555 para uma consulta gratuita. Âncora Seguros. Nosso negócio é seguro. Automóveis, propriedades, empresas. Desde 1995, servindo a comunidade brasileira. Ligue grátis. 800-675-5147. 800-675-5147. Latinos Meat Market. O supermercado da família latina. Grande variedade de produtos do Brasil, Peru, Colômbia, México. 1718 da West Hillsboro Boulevard, Deerfield Beach. Três horas com 35 minutinhos, já estamos de volta aqui com o boletim coronavírus de hoje e vamos passar para as principais notícias, né? Também que vocês podem encontrar na nova edição digital do jornal Gazeta News, que saiu hoje, já está disponível aí para todos vocês. Nós vamos começar com esta aqui, ó. Pelo menos 16 estados já oficializaram a intenção de reabrir as suas economias a partir da próxima semana. O anúncio mais recente foi do governador do Alabama, Kay Ivey, que deve apresentar nesta sexta-feira os planos do estado para voltar às atividades no dia 1º de maio. A mesma data foi estabelecida pelo governador Greg Abbott, do Texas, para retorno à normalidade. O governador texano disse durante uma coletiva de imprensa na segunda-feira que as empresas que têm impacto mínimo ou nulo na disseminação do coronavírus serão as primeiras a reabrir.
E na quarta-feira, o governador da Flórida, Ron DeSantis, também anunciou a formação de uma força-tarefa com a mesma finalidade, embora ainda não definiu a data e nem os detalhes da volta à normalidade. Os 3 estados seguem o exemplo da Califórnia e Nova York, que na segunda-feira foram os primeiros a anunciarem a criação de 2 blocos de estados que irão reabrir suas economias simultaneamente e de forma coordenada, que seriam Califórnia, Oregon e Washington, formando o bloco da costa oeste, e Nova York, Nova Jersey, Connecticut, Delaware, Pensilvânia, Rhode Island e Massachusetts, que formam o bloco da costa leste. Não foi definida, todavia, a data de reabertura, mas especula-se que seja no dia 1º de junho. E todos os estados são unânimes em afirmar que a volta será gradual, mediante as novas medidas, né, e regras de comportamento. E o uso de máscaras deve continuar, assim como as regras de distanciamento social, que continuarão sendo seguidas até pelo menos o final do ano, né? Mas com menos rigidez. Já o governador de Nova York, Andrew Cuomo, disse que acabar com a quarentena e ampliar a categoria de trabalhadores considerados essenciais, além de aumentar a disponibilidade de testes, serão a prioridade na reabertura econômica dos 7 estados do Bloco Leste. Então, temos aí essas informações sobre o governador, né, trazendo aí de Nova York. E já o governador da Califórnia, que lidera o Bloco Oeste, formado por 3 estados, já esboçou uma estrutura para reabrir a economia no Golden State. O anúncio foi feito na terça-feira, mas não está definido se serão estendidos as ordens e quarentena, que estão em efeito desde o dia... estão em efeito até o dia 3 de maio em todo o estado e 15 de maio na cidade de Los Angeles. Mas o democrata apresentou as regras que serão implementadas para permitir a reabertura econômica. Além desses estados já citados, né, nós temos outros 4 que também anunciaram iniciativas de retomada, mas sem muitos detalhes apresentados. Um deles é o do governador de Louisiana, John Bel Edwards, que disse que anunciaria ainda essa semana uma força-tarefa de recuperação econômica para aconselhar sobre os próximos passos que o estado deve tomar. Já em Iowa, a ordem de quarentena termina dia 30 de abril e o governo deve autorizar a reabertura das escolas e de algumas empresas não essenciais. Já em Oklahoma, também está trabalhando em um plano para reabrir a economia do estado, possivelmente já no dia 30 de abril, e segundo declarou o governador, né, Kevin Stitt, na quarta-feira. E no Tennessee, o governador Bill Lee declarou que irá iniciar a reabertura econômica após o fim da quarentena, em efeito até o dia 30 de abril. Então, estes são os estados aí que já começam, né, a anunciar uma gradual abertura econômica. Bem, nós estávamos falando, né, que o governador Ron DeSantis também está pensando, né, nesta reabertura gradual e criou aí uma força-tarefa, né, que anunciou nesta quarta-feira a criação desta força para planejar a reabertura da economia do estado, e ele afirmou que começará a trabalhar em breve no planejamento para o ressurgimento e a reabertura da Flórida. Em uma entrevista, né, na capital, em Tallahassee, ele disse que agora sim será prudente tomar essa iniciativa, já que os sinais apontam para um achatamento da curva de novos casos de coronavírus. Isso significa que o número de pessoas que testam positivo por dia está começando a diminuir. Nós até passamos aí para vocês algumas nas atualizações, os números, né, que frearam um pouco, né? Então, os membros dessa força-tarefa ainda não foram anunciados, mas serão escolhidos entre deputados e senadores estaduais, líderes empresariais, educadores, profissionais de saúde e outros, que vão aconselhar o governador sobre essas medidas a serem tomadas. Já quanto à educação, o governador DeSantis precisa decidir logo se autorizará a volta às escolas, né, neste ano letivo, já que a ordem executiva que determinou o fechamento das escolas expira no dia 1º de maio, o que significa que os alunos retornariam no dia 4 de maio. E os membros da Força-Tarefa ainda não foram divulgados e provavelmente serão divulgados ainda neste fim de semana. E também temos aqui um projeto de lei que está sendo pensado aqui para que seja implementado, que oxalá, né, que seja,
que é um novo projeto de lei que foi apresentado nesta terça-feira por 2 legisladores democratas na Câmara dos Deputados, que sugere pagar $2.000 por mês até que a economia se recupere da pandemia do Covid-19. De acordo com a Emergency Money for People Act, que é uma lei de dinheiro de emergência para pessoas, cidadãos americanos com 16 anos ou mais e que ganham menos de $130.000 por ano receberiam pagamentos em dinheiro do governo federal por pelo menos 6 meses e até o desemprego cair para níveis pré-pandêmicos. O projeto foi apresentado na terça-feira pelo deputado Tim Ryan, ex-candidato à presidência associado à ala moderada do Partido Democrata, e também por Ro Khanna, ex-co-presidente da campanha, aliás, recentemente suspensa do senador Bernie Sanders a presidente. Tem ainda 17 outros co-patrocinadores, todos do Partido Democrata, incluindo a deputada Barbara Lee, que ajuda a liderar o Comitê de Diretiva e Política da Câmara. E por esse novo plano, os adultos receberiam $2.000, né? E famílias que se encaixem nos critérios receberiam $500 por criança, com o dinheiro a ser entregue via depósito direto, cheque ou aplicativos móveis como o Vimo. E segundo os deputados, o novo projeto também corrige um erro no CARE Act para garantir que estudantes universitários e adultos com deficiência ainda possam receber os pagamentos, mesmo que estejam como dependentes. Aí seriam ótimas notícias, né, se fosse possível. Bem, gente, então vamos fazer mais um intervalo pequenininho aqui e a gente já regressa com a continuação do nosso boletim do coronavírus de hoje. A gente já volta. fl.com e saiba mais. Fortaleça seu corpo, mente e espírito com terapia natural de testosterona para homens e mulheres. RejuveTip, com o Dr. Jabal em Fort Lauderdale, Brickell e Doral. Para mais informações, acesse rejuvetip.com. White's Law Firm. Acidentes, quedas, danos, violência sexual. Chame os advogados da White's Law Firm. Consulta grátis. 866-277-8631. 866-277-8631. Al Hendrickson, a concessionária dos brasileiros na Flórida. Carros novos e usados. Todas as marcas e modelos em Coconut Creek. Procure por André, 954-545-6532. 954-545-6532. E já estamos de volta, 3h44, e passamos novamente para as notícias, que continuamos aqui a informar a todos vocês. Vamos ver aqui qual é a próxima notícia. Sim, o IRS começou a enviar os cheques aprovados pelo governo no recente pacote de ajuda. O Internal Revenue Service lançou uma nova ferramenta online que permitirá que pessoas que normalmente não registram uma declaração de imposto que se registrem para suas verificações de estímulo econômico ao coronavírus. E muitos americanos receberão seus pagamentos automaticamente, como já estão recebendo esta semana, né? Enquanto outros receberão cheques ou depósitos direto porque recebem benefícios de aposentadoria ou invalidez do Seguro Social ou benefícios de aposentadoria ferroviária. Mas isso ainda deixou muitos americanos qualificados para receber, né? Deixaram muitos de fora. E aí foi quando esta ferramenta, né, foi criada e eles teriam que ser qualificados para receber algum benefício, né, desses, dos cheques. Então, por isso, eles lançaram esta página online onde vocês podem verificar e colocar suas informações, né? E não resultará em mais impostos, de acordo com o IRS. Quando você insere informações básicas, incluindo seu número de previdência social, nome, endereço e dependentes, o IRS usará essas informações para confirmar a elegibilidade e calcular e enviar um pagamento de estímulo. Você pode inserir as informações bancárias ou financeiras para que seu cheque seja depositado diretamente em sua conta, que é uma opção muito mais rápida do que receber um cheque em papel pelo correio. E muito importante, né? Vocês podem ver aí que tem um link para vocês acessarem estas informações e colocarem suas informações aí, caso sejam, né, qualificados
para que recebam este cheque mesmo sem fazer a declaração dos impostos. E os cidadãos, né, que podem receber esse benefício, esse cheque, devem ter um número de seguro social válido e não foi possível reivindicar como dependente de outro contribuinte e ajustou a receita bruta sob certos limites, né? São os critérios aí que eles estão utilizando e esta ferramenta foi projetada para essas pessoas que não apresentaram a declaração fiscal em 2018 e 2019 e não receberam estes benefícios, como seguro social, né, ou aposentadoria por invalidez ou benefícios de aposentadoria ferroviária. Então, isso daí é importante a gente ressaltar aí para o pessoal saber que estes aí não serão contabilizados neste formulário, né? Bem, e nós temos aqui também informação a respeito de uma plataforma onde refugiados e imigrantes que são da área de saúde e possuem credenciais podem se unir à luta contra a pandemia do Covid-19. Foi isso que foi estabelecido, né? O International Rescue Committee, que é o Comitê Internacional de Resgate, lançou, né, a refugees.rescue.org, que é uma plataforma online de colaboração e que ajuda refugiados e imigrantes que são médicos e profissionais de saúde, mas não possuem credenciais para trabalhar nos Estados Unidos e podem se unir agora à luta contra o coronavírus. Atualmente existem 165 mil trabalhadores de saúde e refugiados e imigrantes que provavelmente obtiveram educação relacionada à saúde fora dos Estados Unidos e estão subutilizados, de acordo com uma pesquisa do Migration Policy Institute. A colaboração ocorre no momento em que o setor de saúde americano precisa mais do que nunca de apoio trabalhista. E é uma escassez documentada de profissionais de saúde, mesmo antes da pandemia do coronavírus atingir as comunidades dos Estados Unidos. E leva a um agravamento dos gargalos no sistema para aqueles que procuram se voluntariar em pontos críticos da crise e há uma crescente dificuldade de médicos estrangeiros se voluntariarem. Então, os refugiados e imigrantes já estão fortemente, né, envolvidos na resposta do Covid-19 aqui nos Estados Unidos, com 17% do sistema de saúde formado por imigrantes e mais de 1 em cada 4 médicos nascidos fora dos Estados Unidos. E vocês podem ver como pode ser feito este registro online acessando o link refugees.rescue.org. Está disponível na página do Gazeta News, né, na nova edição do Gazeta News que saiu hoje, e também se você acessar aí a página online, o portal gazetanews.com, para ler toda esta matéria na íntegra. Bem, gente, para a gente concluir aqui, tem algumas notícias que silver lining, como a gente pode falar, algumas notícias que são positivas a respeito do que está acontecendo no mundo em relação à pandemia do coronavírus, que é sempre importante a gente ressaltar o positivo, né? E uma dessas notícias é essa aqui, ó, que a gente que somos aí humanos, né, seres humanos, ficando preso em casa não é tão divertido, né? Mas os ursos estão aproveitando ao máximo o espaço extra no fechado Parque Nacional de Yosemite, ali na Califórnia, no estado da Califórnia. Eles estão literalmente andando pela estrada para chegar aonde precisam ir, de acordo com a guarda florestal Katie Patrick, durante um evento no Facebook Live no domingo. Ela é uma bióloga da vida selvagem e ela trabalha com esses ursos negros em Yosemite desde 2007. E ela falou, né, que eles estão aí, acredita que estão fazendo uma festa, né, em resposta às perguntas sobre o que os animais vêm fazendo desde que Yosemite fechou no dia 20 de março. Então, nessa época do ano é um pouco difícil, né, para eles, porque o pessoal enche o parque, muito tráfego de pessoas, e então agora eles estão aproveitando aí que o parque está vazio para se apropriarem aí do espaço, né, e fazerem a festa. E Yosemite é o quinto mais popular dos 62 parques principais do Serviço Nacional de Parques. Cerca de 4,4 milhões, né, de pessoas visitam o parque desde 2019. Então, boas notícias aí para a vida animal, né? Com certeza. E também temos notícias aqui da Flórida a respeito disso, né? Que as águas da Flórida estão mais limpas do que nunca. Olha só, gente. É um impacto positivo na maioria, né,
das águas do oceano aí do sul da Flórida, que sem barcos, sem pessoas nas praias, a água está mais limpa do que nunca. Por um bom tempo, né? Não se vê isso. E foi o que notou aí as pessoas que moram residentes aí de Brickell, também nas praias de Miami Beach. Então, vamos ver o que acontece assim que que a pandemia, né, que a quarentena termine, como que vai ficar, né? Se vai voltar ao que era antes ou se as pessoas vão se conscientizar aí sobre manter as águas limpas, né? E os moradores que vivem aí, ó, nas hidrovias e praias, estão relatando, né, tudo o que está acontecendo. Águas deslumbrantes, imaculadas, coisas que não se viam aqui antes por um bom tempo. Então, que bom, esperamos que se permaneça desta maneira, né? Quem sabe? Bem, gente, essas são as notícias de hoje. Agradeço aí a sintonia de todos aqui conosco no Boletim Coronavírus. Que tenham todos um ótimo fim de semana, né? Já estamos no fim de semana, mas temos também a segunda edição às 5h30, então fiquem conosco aqui conectados na Rádio Gazeta News para mais informações. E se vocês querem acompanhar todas as notícias, últimas notícias, leia o portal gazetanews.com. Só acessar lá que temos notícias para vocês. Tenham todos uma boa tarde, até segunda-feira. Tchau, tchau. Mostre seu sorriso com equipamentos de última geração. A Bela Smile oferece todos os tipos de tratamento dentário. Visite o site bellasmilefl.com e saiba mais. Fortaleça seu corpo, mente e espírito com terapia natural de testosterona para homens e mulheres. RejuveTip, com o Dr. Jabal em Fort Lauderdale, Brickell e Doral. Para mais informações, acesse rejuvetip.com. White's Law Firm. Acidentes, quedas, danos, violência sexual. Chame os advogados da White's Law Firm. Consulta grátis. 866-277-8631. 866-277-8631. Al Hendrickson, a concessionária dos brasileiros na Flórida. Carros novos e usados. Todas as marcas e modelos em Coconut Creek. Procure por André. 954-545-6532. 954-545-6532.